Bom dia, irmãos e irmãs, que nesse domingo você esteja com o coração aberto para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos aqui para a continuidade do nosso tema, nós e a ética cristã. Estamos nos baseando na revista O Comportamento do Crente, da editora Cristã Evangélica. Nós amamos esses temas que contém esta revista, estamos nos baseando nela, totalmente autorizados, pelos autores, pelos editores, e temos nos enriquecido bastante com esse tema, nós e a ética cristã. E o tema de hoje será a ética da santidade. Eu acho que teremos muito para aprender com este tema. Queridos, você achou muito alto o padrão exposto domingo passado sobre vencer o mal com o bem? Realmente, um padrão muito alto a ser conquistado, um desafio dos maiores para nós cristãos. Mas você ainda verá que é bem maior o nosso desafio através do estudo que vamos ter hoje sobre a ética da santidade. Desafio que vai mexer com os nossos sentimentos, com a nossa fé, com a nossa vontade de aprender. E eu quero clamar ao nosso Deus agora que nos ilumine para este novo estudo. Senhor, muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, o Senhor merece todo o nosso amor, merece tudo de nós. O Senhor é digno, o Senhor é fiel, grande e santo é o teu nome. E nesta manhã de domingo estamos mais uma vez aqui humildemente confessando ao Senhor que aos nossos olhos as coisas são tão difíceis e tão impossíveis, mas nós cremos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos capacita a caminharmos na Tua presença, levando uma vida de santidade. Por isso, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, dando início assim ao nosso estudo, com esta lição, nós entenderemos a necessidade de lutar para ter uma vida de santidade verdadeira. É uma luta diária mesmo, E nós vamos saber, vamos tomar conhecimento dos padrões da ética de santidade. Vamos sentir, vamos atentar quanto ao padrão que Deus espera de nós. E vamos procurar cumprir esse padrão de santidade divina. Então, são desafios que nós vamos ter e talvez com a graça de Deus, nós vamos atentar que nós seremos capazes de conseguir esses 3 pontos, Tomar conhecimento dos padrões da ética da santidade, atentar quanto ao padrão que Deus espera de nós, dos cristãos, e ser capaz de cumprir, o padrão da santidade bíblica. E a santidade, ela tem por finalidade revelar aos homens o seu estado real, pecaminoso, e propor o padrão que deve seguir. Queridos, para isso, nós vamos ler o nosso texto básico. Ele se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos de 13 a 16. É realmente um texto bem conhecido, mas muito profundo, muito interessante. E eu te convido a ler comigo. 1 Pedro 1, de 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios
e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Que Deus nos abençoe com a leitura deste texto. E nós vamos destacar o nosso versículo-chave, então, que é o versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. E nós vamos ver, então, a qualidade da ética da santidade, para vermos o aspecto sob o qual o termo é aplicado. E a gente sabe que a santidade, a palavra santo, é mais comumente usada para Deus. Santidade é um termo que expressa a excelência moral de Deus, bem como a sua liberdade de toda e qualquer limitação em sua perfeição moral. Nesse sentido exaltado, somente Deus é santo. Portanto, é o padrão da pureza ética das suas criaturas. Esse conceito está lá no Novo Dicionário da Bíblia, né? E nós vamos ver 3 padrões da ética de santidade na vida do cristão. Então, nós vamos ao primeiro, né? O primeiro tópico da nossa lição. Como adquirir esse padrão de santidade? Nós vimos que Deus requer isso de nós. E muitas vezes eu já fiquei perplexa, já fiquei sem entender, né, este versículo, sede santos porque eu sou santo. Parece que Deus está estabelecendo uma meta inalcançável para nós. Mas nós vamos ver aqui, através do nosso estudo hoje, que muitas coisas podem ser clareadas na nossa mente, na nossa compreensão, né, através da revelação do Espírito Santo para nós. Então, como adquirir o padrão de santidade? Primeiramente, nós somos santificados, e santos aqui quer dizer separados para Deus. Nós somos santificados de 3 formas: pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus e pela Trindade. Vamos ver como é isso? Como que nós seremos santificados pela palavra de Deus? Porque a palavra tem efeito purificador e lava as nossas almas dos nossos pecados. Como a palavra limpa a nossa alma, e essa limpeza, essa purificação nos deixa separados daquilo que é sujo, daquilo que não é agradável a Deus. A palavra tem também um efeito restaurador. Precisamos ser restaurados para uma vida de santidade verdadeira, conforme lá no Salmo 19, de 7 a 14. Ela é capaz de nos regenerar, nos restaurar, nos reconstruir, né, segundo o padrão de santidade bíblico. Depois, a outra forma de adquirir o padrão de santidade é pelo sangue de Jesus, é usufruir dessa nova aliança, como está lá em Marcos 14, 24. Isso vai produzir uma vida de dedicação e santidade. Quando eu aceito Jesus, quando eu compreendo a graça do gesto de Jesus na cruz por mim, eu quero fazer parte dessa nova aliança. E o sangue derramado por nós é que nos purifica de todo o pecado, né? E em Hebreus 10, 19, diz que nós temos que ter confiança para entrar na presença do Senhor. E o sangue de Jesus é a base de toda a nossa pureza e vitória. É Ele que vai nos dar confiança para entrarmos no Santo dos Santos, conforme Hebreus diz. E nós somos santificados também pela Trindade, nas 3 pessoas da Trindade. Por Deus Pai, conforme 1 Tessalonicenses 5, 23. Deus é quem nos santifica em tudo. É Ele, o Pai. Por Jesus Cristo, Filho, conforme Hebreus 2, 11. Cristo, quando padeceu e morreu por nós, tinha em mente a nossa santidade nele. Não era simplesmente nos limpar e nos deixar soltos, mas nos limpar e nos aperfeiçoar nele, na nossa vida diária. E o Espírito Santo,
que habita em nosso ser, é Ele que pode nos conduzir e que vai nos conduzir a uma vida de santidade, se formos sensíveis a Ele. Ele nos ensina tudo, é Ele que vai nos capacitar a procedermos da forma como Deus quer, a falarmos da forma como Deus quer. E Ele vai conduzir até mesmo os nossos sentimentos, as nossas reações, quanto mais nós nos submetermos e entregarmos ao Espírito Santo que habita em nós. Será que temos tido uma vida de santidade? Parece um padrão tão inalcançável, tão inatingível, especialmente no mundo de hoje, pois o Deus trino e uno, Ele opera em favor da nossa santidade. E nós devemos cooperar com esse Deus no que Ele quer, porque a sua vontade é maravilhosa, perfeita, santa, agradável, pura, maravilhosa para as nossas vidas. Nós vamos conhecer agora o padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão. Primeiramente, separar-se para Deus. Olha, querido, você sabe por que muitas pessoas não são usadas por Deus? São pelo fato de que elas não se separam para Ele. Não obedecem à palavra de Deus. Porque lá em 2 Coríntios 6, 17, 18, diz assim: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, o separar-se para Deus é o primeiro tópico do padrão de santidade que Deus espera da nossa vida. O separar-se das coisas impuras não é deixarmos de viver no mundo, irmos para um monastério, irmos para um lugar fechado em que nós não teremos contato mais com outras pessoas. Pelo contrário, dentro do próprio sistema, dentro do fluir no nosso dia a dia, nós seremos separados para Deus. O segundo tópico do padrão de santidade é dedicar-se a Deus. Dedicação é algo que fazemos ao oferecer a nossa vida a Deus como sacrifício agradável, que é vivo e santo. E isso é um ato voluntário, conforme está lá em Romanos 12, 1. É um ato que deliberadamente eu escolho fazer, me dedicar. E o terceiro tópico é o passo da fé em Deus. Então, quando a nossa dedicação a Deus for realidade indiscutível, a fé não encontrará impedimentos para uma vida de santidade. Então, separar-se, dedicar-se e dar um passo de fé. Queridos, muitas vezes quando nós falamos essas coisas de separar-se, dedicar-se, nós pensamos nos trabalhos da igreja. A igreja, os seus trabalhos são parte da nossa vida, mas não é totalmente o que Deus deseja para nós. Muitas vezes até nos perdemos no ativismo do nosso trabalho na igreja. Muitas vezes até nos cansamos com algo que Deus não está de fato nos pedindo, ou estamos nos envolvendo em coisas que nos impedem de saborearmos ou de vivenciarmos a santidade que Deus quer que nós vivamos. Então, muito cuidado, peça a Deus muito discernimento para que você está se separando, a que você está se dedicando, né, e que passo de fé você está dando. Muitas vezes você pode estar equivocado. Se acha uma pessoa muito dedicada e comprometida em coisas que provavelmente não estão dando frutos para o reino. Então, analise tudo. Veja o que é realmente útil, o que é realmente desejável da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida. E o terceiro tópico, o padrão de integridade que Deus espera da vida do cristão. Integridade está relacionado com a verdade. Olha bem, eu pensei um pouco ao preparar esta lição sobre os tópicos que nós vamos ver aqui dentro desse tema o padrão da integridade que Deus espera. Vai ser muito fácil de ser exemplificado. O primeiro é a autenticidade. É autêntico? E nós vivemos numa época de tanta falsificação de coisas. Às vezes a gente tem um shopping inteiro de coisas falsificadas, de imitações de coisas que nós valorizamos, de grifes que nós valorizamos, mas muitas vezes
não podemos adquirir pelo seu alto custo, né, ou pela nossa dificuldade financeira. Então a gente acaba comprando ou adquirindo um produto que imita, mas não é o verdadeiro, não é o legítimo. Então a autenticidade, a integridade básica da santidade é ser autêntico e santo, isto é, estar em contraste com muitos que vivem ao nosso redor, pois não devemos nos conformar com este século, sermos autênticos cristãos. E muitas vezes, queridos, nós queremos ser alguém imitando outra pessoa. Não, Deus quer que sejamos nós mesmos. E Ele vai agir através de nós, da maneira como nós somos, da maneira como Ele nos criou, com o nosso temperamento, com as nossas habilidades. Você é um cristão verdadeiro ou vai ouvir aquelas palavras de Jesus no final, não te conheço? Misericórdia, nós precisamos receber de Jesus: vinde bendito de meu Pai, entra no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo, por sermos cristãos verdadeiros. Então, a autenticidade é diferenciar o falso do verdadeiro. Não sermos imitação do verdadeiro, mas sermos verdadeiros. Veracidade é uma vida na verdade. É na prática de dizer a verdade em qualquer situação que Deus espera do cristão um comportamento exemplar. Como é difícil dizer a verdade. Muitas vezes nós não queremos magoar a pessoa que está nos ouvindo ou nos inquirindo. Muitas vezes nós queremos mascarar uma situação que vai nos deixar desconfortável. E eu creio mesmo que é muito legítimo nós pedimos a Deus direção e sabedoria, como fazermos as coisas, como nos manifestarmos, como nos posicionarmos, de tal forma que haja sabedoria. Nós temos um adversário que é o pai da mentira, que luta para que mintamos o tempo todo e assim entristeçamos o Deus Santo. Não é somente dizer a verdade, mas viver a verdade, né? Será que temos de fato falado e vivido a verdade, ou o inimigo tem nos conduzido a viver uma vida também falsa e de mentiras? O terceiro item é a fidelidade. A fidelidade leva à prática da verdade, pois você é comandado, guiado pelo Espírito Santo. Sua vida é de integridade diante de Deus. Integridade tem a ver com a totalidade, com a plenitude, né, diante de Deus. Fidelidade vem da palavra fé, né? Ser fiel é ter fé, é levar uma vida de fé, de fidelidade a Deus, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo. Amém? O padrão indispensável de todo verdadeiro cristão, é o tópico 4, sabe como que ele será revelado? Através do fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5, de 22 a 26. O fruto aparece na vida do cristão de modo natural. Eu não me esforço para dar fruto. Não tem como isso. A minha vida produz fruto à medida que a minha seiva espiritual que corre em mim é saudável. Porque o fruto não é uma coisa que se fabrica, é uma coisa que se produz. Nós não forçamos uma árvore a ter fruto. A pessoa que cuida da árvore pode até trazer nutrientes, esterco, material para que ela possa produzir fruto ou produzir mais fruto, mas é impossível de dar uma ordem ou de desejar que uma árvore produza fruto. É algo que é natural, é o produto daquela vida. Então, o amor é a base onde são desenvolvidos todas as demais qualidades espirituais. Por isso que ele vem primeiro ali na lista do fruto do Espírito. Ele é a fonte de todas as qualidades do cristão. Sem amor, tudo que é feito não tem valor. Como diz em 1 Coríntios 13:3, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu faça isso e aquilo, sinais maravilhosos, se eu não tiver amor, nada disso tem valor. Então, nós precisamos praticar o amor. Deus é amor, Ele não fornece amor, Ele não dá amor, Ele é amor, Ele ama. E quem nele crê e quem nele se estabelece, quem nele se transforma numa nova criatura, vai receber dele esse amor para poder ser vivenciado. O outro item é a pureza.
É a crucificação que o cristão faz da sua velha natureza de forma impiedosa, sabendo que será dolorosa, decisiva, para que o fruto seja real na sua vida de maneira pura, para que assim viva e ande no Espírito. Eu acho que se nós nos voltarmos para a árvore, seria a poda, a renúncia às coisas, né, para que nós possamos produzir de fato frutos doces, vigorosos, saudáveis, né? Essa é a pureza, é o retirar da árvore os galhos secos, as folhas secas, aquilo que não serve ao desenvolvimento da árvore e, consequentemente, à produção do fruto. O terceiro item é a longanimidade. A longanimidade, essa palavra longa, difícil, é a parte do fruto do Espírito que nos leva a nos relacionarmos com o próximo de maneira bondosa, gentil, amorosa, independente de provocações e afrontas. Agindo assim, a pessoa restaurada por Deus ficará em evidência, um filho de Deus, já que Deus é longânimo, Deus é gentil, Deus é bondoso, Deus nos trata com delicadeza. Esse é o significado da longanimidade. A pessoa que tem esse fruto, né, na sua vida, produzido pelo Espírito Santo de Deus, ela é doce, ela é delicada, ela não deseja atacar, ela não é ferina, ela não é amarga. E precisamos cultivar, né, a longanimidade. Deus é longânimo. O outro item é a mansidão. Então, as coisas são tão atreladas uma à outra que é difícil até de conceituá-las, né? Mansidão é a prática de uma vida de humildade, onde é reconhecido o valor alheio, com a compreensão de que nós não somos superiores a ninguém. Cristo é o nosso exemplo de vida prática, de humildade e mansidão. Ele fala, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso para chegar nas pessoas, para ouvir as pessoas, para orientar, para falar, né? Nós vemos que raramente acontece uma postura de Jesus um pouco mais contundente, digamos assim, né? Porque no dia a dia Jesus era manso e mesmo na maneira de se posicionar, ainda que com coragem, com firmeza, ele mesmo assim era manso. Você tem sido um servo ou gosta só de ser servido? A mansidão tem a ver com o serviço, né? E o quinto item é o domínio próprio, é o que nós mencionamos ali atrás. É o controle dos desejos e das vontades, que é a nossa maior luta. Dia a dia enfrentamos essa necessidade de renunciarmos ao nosso eu, aquilo que realmente eu quero muito, mas que eu sei que não me fará bem ou não fará bem ao Evangelho, ao reino de Deus. Quantas renúncias é exigido de nós a cada dia. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma orientação que é muito interessante. Ele fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala, tanto eu sei ter abundância quanto eu aprendi a viver na pobreza, tanto eu sei ter muita comida quanto dificuldades, pouco recurso para comer, né? Ele aprendeu a viver satisfeito, ele aprendeu a viver com boa vontade, ainda que as circunstâncias fossem contrárias a ele. Ora, se o Espírito Santo de Deus pôde ensinar isso a Paulo, pode nos ensinar também, né? Cristo demonstrou de forma muito clara o exemplo de domínio próprio, porque ele veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, não sua própria vontade. Ele mesmo disse isso lá em João 6:38. Olha, fazer a vontade do Pai, não a minha, é um exemplo, é um desejo de domínio próprio, né? É um exercício de domínio próprio. Fazer a vontade de Deus. Então, essa luta do espírito com a carne dura a vida inteira, porque nós sempre queremos colocar o nosso eu no centro, o nosso eu no trono e Deus depois. Não
compreendemos que a vontade de Deus é melhor para nós. Não compreendemos o que Deus está fazendo em nós. Não compreendemos que Deus tem um propósito para a nossa vida. Então, queridos, o padrão da santidade, da ética da santidade, ele realmente é elevado, mas ele é abençoador. Ele produz fruto em nós. Ele traz para nós a paz do Senhor que excede todo entendimento. E isso é maravilhoso. E caminhando então para as nossas considerações finais, Deus espera que seus filhos e filhas tenham um padrão santo de vida. Que o seu procedimento venha a ser santo e que as pessoas vejam a santidade de Cristo Jesus em você. Que a partir desse dia você seja autêntico e a santidade do Senhor venha a fazer parte da sua vida. Queridos, pureza de olhos, pureza de pensamento, pureza de expressão. Vamos exercitar, né, esse padrão maravilhoso que Deus deseja de nós. Eu gosto muito de usar essas expressões. É um exercício do dia a dia. Vamos aprendendo a cada dia, como uma criança aprende a caminhar, caindo e se levantando. Se nós acompanharmos aí os vídeos dos bebês começando a caminhar, nós temos na nossa família bebezinhos que aprenderam a andar por agora, como é interessante, né? Como são frágeis, como são, às vezes ficam confusos, não sabem para onde ir, às vezes caem, às vezes se machucam na queda, mas mamãe e papai estão sempre ali para amparar, para estimular, para levantar. Então é um exercício diário esse cair e levantar para caminhar até alcançarmos o padrão de santidade que Deus quer de nós. Que você tenha uma semana abençoada, reflita a respeito, estude mais a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.